Descer divina, a voz descer divina em nossas almas, acender o amor de Jesus em nossas almas, acender o amor de Jesus. Porque temos que pedir o Espírito Santo. A liturgia já inicia no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para reconhecer o transbordar da bondade do Senhor, como o salmista diz: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Em toda a terra a bondade do Senhor nos alcança, mas se estivermos presos ao túmulo, ao sofrimento, não vamos ver. Por isso precisamos da luz, da força de Deus em nós. Essa força que nós recebemos no batismo, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. E pelo batismo nos tornamos filhos de Deus e de Jesus. O que somos no batismo? O que somos? Jesus, ele disse: vai e diz aos meus irmãos. No batismo nos tornamos também irmãos de Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, temos que pedir cada vez mais o Espírito Santo para reconhecer Deus como nosso Pai, Jesus como nosso irmão. Isso precisa mexer na nossa história, isso precisa mexer na nossa realidade. Como Maria estava chorando diante do túmulo, qual túmulo, qual sofrimento que está à sua frente? O que você tem enfrentado? Maria aqui, ela nos ensina. Ela foi ao túmulo, ela estava chorando. E olha, meus irmãos, o movimento. Maria, ela olha para o túmulo, ela olha, ela faz o movimento. Mais adiante, Maria, ela voltou-se para trás. Como vamos ver o Senhor na nossa vida? Não é parado, não é olhando o sofrimento. Temos que fazer o movimento de olhar, mas também olhar ao nosso redor. Aí vamos ver o Senhor ressuscitado. Tem muita gente parada no túmulo, tem muita gente parada no sofrimento. Temos que fazer o movimento do olhar. Maria, ela fez o movimento de olhar diferente. Não vamos ficar olhando no mesmo ângulo. A solução é olhar de vários pontos de vista. Você pode olhar de um ângulo que você vai continuar chorando. Você pode ficar olhando em um ângulo que você não vê solução, mas também você pode olhar de outro ângulo e você vai ver o Senhor. Estou me fazendo entender, sim ou não? Muitas vezes nós sofremos tanto porque não vamos deslocando o olhar. Maria ensina-nos a mudar o ângulo de visão. Mulher, por que choras?
a quem procurais? Maria, ela escuta quando Jesus fala e ela identifica que é o Senhor. Quantas vezes Jesus fala conosco em meio às nossas lágrimas, em meio aos nossos sofrimentos, e nós não percebemos. Maria percebeu e reconheceu: Mestre, porque Maria tinha intimidade com o Senhor. Quando alguém fala com você em meio à multidão, você reconhece a voz. É fulano que me chamou, porque você tem intimidade com aquela pessoa, com aquela voz. Se nós não buscarmos a oração, como vamos ter intimidade com o Senhor quando Ele falar em meio às nossas lágrimas, em meio aos nossos sofrimentos? Aqui é um convite para buscar a oração. Na oração, nós escutamos o Senhor falando ao nosso coração. A palavra do Senhor, ela traz lucidez, ela traz paz. Mas em um mundo tão barulhento, em um mundo que cada um se volta para si, não busca a transcendência metafísica, tudo se resume ao material. Como vai lidar quando chegar as lágrimas? Maria ensina, meus irmãos e irmãs, a buscar ter intimidade com o Senhor Jesus, para saber diferenciar, distinguir a sua voz. Tantas vozes chegam aos nossos ouvidos. Em meio ao sofrimento, muita gente comete besteira. Em meio ao sofrimento, muita gente escuta vozes que diz: não tem jeito. Em meio ao sofrimento, muita gente escuta voz que não dá paz. A pessoa fica perturbada. Em meio ao sofrimento, precisamos escutar a voz do Senhor que diz: não tenhas medo, meu filho. Por que você está chorando? Como estamos escutando o Senhor em nossas vidas? Como estamos vendo o Senhor? Maria, ela viu, ela olhou, ela viu e ela escutou. O Papa Francisco, em suas últimas mensagens pascais, ele disse: não estacionar o coração nas ilusões, não estacionar. Maria, ela não estacionou diante do túmulo. Como nós estamos diante dos túmulos? Estamos estacionando, parando. Maria nos ensina a não estacionar. Maria nos ensina a buscar Jesus. A quem procurais? Maria tem sede de Jesus. Estamos aqui porque temos sede da sua palavra, sede da Eucaristia. Por isso, meus irmãos, assim como Maria, que ela disse: eu vi o Senhor na Eucaristia, na Santa Missa, nós vemos o Senhor, vemos na Eucaristia, ouvimos a sua palavra. Se não tivermos uma visão espiritual, não vamos saber lidar com o sofrimento. Que o nosso Senhor Deus ajude-nos diante dos nossos pesares, angústias, sofrimentos, a vê-lo caminhando conosco. Choramos, ficamos angustiados, porque não vemos o Senhor conosco. Ele caminha conosco, somos os seus irmãos. Repete comigo:
sou irmão de Jesus. Eu sou irmão de Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Ele não me abandona. Ele não me abandona. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Por isso, preciso enxugar as lágrimas. Por isso, Precisamos, meus irmãos e irmãs, enxugar. O Senhor vem enxugar as nossas lágrimas e diz: eu estou convosco. Vamos seguindo a nossa estrada, sabendo que o Cristo ressuscitado caminha conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.